Olá, boa tarde, bom dia, boa noite a todos que vão assistir aqui no gravado nossa leitura das cartas de Cristo. Hoje é o episódio que a gente continua na carta 6 e vamos dar continuidade a essa carta complexa também, como a carta 5. Ela tem muitas etapas de explicação de muitas coisas diferentes. E agora nós estamos vendo sobre o ego e passamos por uns exemplos. E agora vamos dar continuidade aqui. Nosso início é sempre com a oração, com a meditação de 2 minutos e com a afirmação que a gente cocria uma era de amor e paz no mundo. Então, vamos começar com a nossa prece, fechando nossos olhos. Respira fundo, relaxa o corpo, fica com a coluna ereta. E vai respirando lenta e profundamente. Sentindo o ar que entra e sai, e você apenas observa. Então, nesse momento, vamos concentrar a atenção na oração, iniciando. Pai, Mãe, Vida. Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, o pleno atendimento de todas as minhas necessidades e a minha mais alta inspiração. Peço que me revele a sua verdadeira realidade, para que eu tenha consciência do pulsar da tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que meu propósito final é te expressar. Quando falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu esse mundo e o tornou visível. Sei que quando te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a tua consciência divina, e que quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito, e meu coração ficará mais e mais receptivos. Eu confio meu ser e minha vida aos teus cuidados. E assim, mantendo os olhos fechados, a gente se volta mais uma vez para dentro de nós mesmos, buscando silenciar agora a nossa mente, calmar os pensamentos, mesmo que eles vierem, a gente apenas observa e deixa ir. E vamos respirando mais uma vez, lenta e profundamente, deixando o nosso olhar interno na direção das sobrancelhas, que ajuda a concentrar no presente. E agora, vou marcar 2 minutos, o mínimo, para a gente treinar a nossa condição de concentração no momento presente. Então, vamos começar.
E ainda mantendo os olhos fechados, vamos respirar lento e profundamente, para nessa concentração afirmar. Diariamente eu abro meu coração e minha mente para a consciência divina superior, para que me ajude a dissolver todos os impulsos egoístas do ego. Diariamente eu abro minha alma para receber a consciência divina, para me ajudar a construir uma nova era de amor e paz no mundo. No reino dos céus, apenas o amor divino, consciência divina, alegria, o bom humor e a beleza da autoexpressão serão sempre sublimemente manifestados. Em cada canto do mundo, a natureza florescerá exuberante e harmoniosamente, fornecendo frutas e alimento para cada pessoa na terra. Toda pessoa será alimentada, todos serão vestidos, todos serão elevados em espírito e todos manifestarão a consciência divina de todas as maneiras, todos os dias. Eu ergo essa visão de felicidade para a consciência divina, onde ela será inflamada com a vida divina para a sua perfeita manifestação na Terra. Eu agradeço com amor a minha fonte, pois nesse mesmo momento tudo está começando a tomar forma no invisível. Obrigada, Pai. E assim a gente respira fundo, bem mais alegre, está co-criando um mundo melhor nesse planeta. E assim a gente começa a leitura de hoje. Nós vamos começar uma nova explicação, um andamento aqui do que Jesus já falou na carta 5, mas nós vamos rever para recordar, então é muito importante. Então, vou deixar a palavra agora com Veronilda, que vai dar continuidade. Talvez Ok? você se pergunte qual é a diferença entre a consciência universal e a consciência divina. A consciência universal é o reino universal do espaço, onde ninguém pode entrar ou acessar, uma vez que ele permanece em um estado de equilíbrio e de energia autônoma. A consciência divina é a reunião dos impulsos originais dentro da consciência universal, que foram liberados para converter-se na atividade e na substância da criação no momento do Big Bang. Impulsos se dividiram na explosão e então se reuniram num estado de mútua retenção. Estavam destinados a trabalhar para sempre no reino criado, separadamente se manifestando como energias ou em conjunto, retidos em equilíbrio. É somente nesse reino da consciência divina que a ciência pode penetrar. Talvez o parágrafo seguinte explique isso com maior clareza. Eu vou explicar esse pedacinho então, Veronilda, já que a gente já falou disso na carta 5, esse próximo quadrinho aqui, né? Porque a Isso. consciência universal é diferente da consciência divina, porque a consciência universal já fala, é universal. Ela não é acessível, ela é a força maior que deu origem ao Big Bang, mas ela está lá e ela deixou fora dela a consciência divina. Então, a consciência divina é o que manifesta tudo que é da consciência universal. E dentro da consciência divina nós temos os impulsos. Então, aqui no caso, a consciência universal dentro desse organograma aqui, está mostrando que a consciência universal está no alto de tudo. É, é como eu estava dizendo aqui, não dá para se acessar. Mas a partir dela veio a consciência divina, com os impulsos universais. O impulso da vontade e o impulso da atividade. Então, a vontade de criar em mútua retenção
com o propósito de experimentar a si mesmo, e a inteligência em mútua retenção com amor e impulso, dá impulso à vontade inteligente em equilíbrio com propósitos amorosos. Então, é a atividade e o eletromagnetismo, a atividade, a eletricidade e o magnetismo que vão fazer todas essas forças para criar o que nós já sabemos, tudo que existe no universo. Como a gente já trabalhou muito esse assunto na carta 5, acho que se ficar dúvida depois, mais para frente, ele vai continuar explicando, senão a gente volta. Continue, por favor, Veronilda. Tendo dado essa descrição da consciência universal, em palavras intelectuais, você não estará mais perto de poder apreciar a sublime magnificência e grandeza do poder, nem da beleza, da alegria, da harmonia, do êxtase contido na cor e som, muito além de sua dimensão. Somente nós que ascendemos nas frequências vibratórias de consciência até os portais ou limites do equilíbrio da consciência universal é que experimentamos e podemos irradiar, sem desejar realizá-lo, o êxtase da autoconsciência do verdadeiro potencial, a maravilhosa alegria da realização pessoal, sem levantar um dedo. Uso este último termo como uma metáfora, uma vez que, mesmo mantendo a minha individualidade, sou ativo, apenas em consciência, e já não sou de nenhum modo físico. Não tenho sido desde a minha contínua ascensão espiritual em outras dimensões, depois de minha morte na cruz. Talvez você se pergunte, como é possível que impulsos universais tão enormes estejam em um estado de equilíbrio? Eles estão em um estado de igualdade e mútua retenção. O impulso do amor atrai e nutre, sustentando e mantendo sob controle a vontade criativa e ativa. Só posso explicar este fenômeno usando estes termos simples. Se colocar a palma de uma mão em cima da palma da outra, com as pontas dos dedos de cada mão tocando o pulso da outra mão e tentar separá-las ao mesmo tempo que as mantém firmemente apoiadas uma sobre a outra, terá alguma ideia do significado de equilíbrio ou retenção mútua. Além disso, você deve compreender que, ainda que as mãos estejam aparentemente expressando um fenômeno físico, na realidade são governadas e expressam impulsos que se originam em seu cérebro. Seu cérebro pode ser o veículo para expressar ideias conscientes, impulsos, mas, na verdade, o impulso é a realidade de todo movimento, de todo tipo, e não o cérebro físico, que é simplesmente um instrumento de expressão de tais impulsos. Tenho trazido a você apenas uma narração intelectual da consciência universal. Como posso descrever para você o poder latente, a magnificência da reverência, o êxtase, a felicidade radiante, o absoluto estado de satisfação, paz e harmonia sem seu ser? Ainda que você possa contemplar e compreender que desta imensidão de consciência o universo inteiro tomou vida e forma, você não poderia perceber mais que um elétron da vasta, incomensurável, alegre realidade que é a consciência universal. Para compreender integralmente a natureza da criação, as razões pelas quais o ego funciona como faz e por que as entidades criadas sentem os impulsos que sentem, deve-se entender que a natureza
e a qualidade da consciência universal são alegria radiante, realização e felicidade. Isso é o que eu chamei de o reino dos céus dentro de você, dentro de sua alma, dentro dos recessos mais profundos de sua psique, que é o intermediário entre o esplendor de sua alma e a sombra do próprio ego. Voltar a esse estado transcendente de glória, beleza, felicidade e harmonia do ser é o anseio mais profundo de sua alma. Este anseio constante, essa recordação inata e inconsciente de equilíbrio e paz, felicidade e harmonia, é o que impulsiona o ego, através da psique, a manipular o ambiente em seu favor. Seu firme propósito é o de trazer você de volta ao estado original de glorioso êxtase, do qual, do qual se formou sua alma, seu ser e sua forma. Porém, o ego pode conquistar a alegria e prazer desejados somente por meio dos dois impulsos magnéticos emocionais de ligação-rejeição, que são apenas impulsos materializados para dar a você a sua individualidade. Portanto, o anseio inato de reunir-se à fonte do ser se experimenta nos parâmetros eletromagnéticos do pensamento e do sentimento como mais e mais daquilo que deu a você uma sensação prazerosa anteriormente. Mais amigos, casas, carros, roupas, etc. Cada vez que o mais é conquistado, isso provoca uma pequena sensação de satisfação, talvez uma exibição perante os vizinhos para enaltecer a felicidade. Marca-se um ponto e tem-se um pouco mais de satisfação. E logo a novidade passa. A nova posse se torna trivial. Os sentidos se acalmam novamente, em equilíbrio, e começa o cansaço mental. A rotina se torna monótona e aborrecida. Para gerar um pouco de vida, o ego encontra outro objetivo a ser alcançado, para proporcionar excitação e prazer. E assim a vida é uma perseguição sem fim de satisfações pessoais de diversos tipos, deixando a alma oculta, malnutrida, insatisfeita, ainda ansiando por algo mais, ainda ansiando por algo mais. Mas o que é que o meu eu mais profundo está desejando? Você se pergunta em desespero. Quando uma pessoa consegue entender a verdadeira fonte de seu vazio e de seu contínuo anseio interior de ter mais daquilo que me fez sentir bem, e começa a meditar para fazer contato com aquele que lhe deu o ser, um pouco de equilíbrio divino se filtra através da consciência humana. O vazio começa a diminuir. Se, de fato, tal pessoa vislumbra algo do eterno e do verdadeiro objetivo da vida, o desejo de mais posses acabará por morrer de morte natural. O desejo por mais posses será gradativamente substituído por uma sincera apreciação do que já tem, apreciação do que já tem, e um sentido de contentamento constante, através das experiências e intervenções milagrosas ou das atividades da consciência divina em sua vida diária. A consciência humana se eleva enormemente e aprende que suas necessidades diárias são satisfeitas da melhor maneira. Atormenta-se
aumenta-se a fé e a alegria se intensifica. Por isso, tenho dito: não vim para ensinar, não vim para ensinar você a pensar positivamente, para atrair ao seu redor as coisas que quer e necessita. Vim expressamente para levá-lo de volta ao reino dos céus. Entretanto, não é somente por desejar mais posses que sua alma se encontra presa em sua moradia secreta. O ego também utiliza o impulso emocional magnético de repelir, rejeitar, para assegurar sua individualidade, privacidade e segurança. Esse impulso assume diversas formas projetadas para dar uma sensação de superioridade ou elitismo que o protege, que o protege de pessoas que você considera indesejáveis ou que tenham menor posição social que você. Esse impulso egocêntrico é praticado continuamente e acredita-se que é perfeitamente aceitável, mesmo nas igrejas. A verdade é quando a alma começar a ganhar um pouco de controle sobre o impulso do ego, ela repreenderá a personalidade humana por seu egoísmo e exclusividade. Ela exigirá exclusividade. Ela exigirá da psique adotar o amor incondicional e a crença da universalidade e na unicidade de todas as pessoas, não importando quem sejam. Quem sabe agora você possa entender mais facilmente como e por que a criação de sua individualidade, por meio do ego, formou a grande cápsula dos impulsos físicos que produziu e encerrou sua consciência humana, criando tanto sua forma física como sua personalidade humana, uma vez que governa sua mente e emoções, pensamentos e sentimentos, ela impede você de fazer contato com a fonte de sua vida e com sua alma. Seu verdadeiro propósito na vida é alcançar o domínio do seu ego, entendendo o seu pensamento e sentimento para aquele que você percebe estar por trás da criação, pedindo continuamente por iluminação. Este é o primeiro passo que uma pessoa deve dar em direção àquele glorioso momento em que fará contato com o divino, e em seguida prosseguir através de uma contínua purificação do impulso do ego, até o retorno a esse estado celestial onde nasceu sua alma e de onde procede a sua individualidade. E como se deu a criação da individualidade? Como disse antes, a consciência universal alcançou o ponto máximo de mútua retenção e houve uma explosão que separou e dividiu o impulso da vontade criativa do impulso de propósitos amorosos, os Veronilda, quais se acho que a gente vai dar uma pausa agora, porque aí tem uma divisão aí na folha, que eu acho que é até bom a gente comentar um pouquinho aqui. Deixa eu descompartilhar a tela, porque a gente já viu até agora uma complexidade de informações a respeito do que ele estava falando aqui do ego. Então, só para dar uma clareada, né? Ele falou de como é a nossa vida, dando exemplo das duas mãos postas assim em concha, os dedos encontrando, as mãos em concha, e aqui dentro da mão, onde tem um espaço vazio, realmente não é o vazio, é a nossa essência divina em nós, que está escondida, fechada aqui pelos impulsos do ego, que tanto é o desejo de ser feliz e numa situação assim material, que é a possibilidade do ego, então é o desejo de ascender, de viver essa alegria que Jesus falou, olha, por mais que eu explique como que é ser
né, estar nesse estado feliz, é impossível. Embora ele fala que é um reino de muita alegria, muita felicidade, as palavras humanas, o que a gente pode imaginar do que seja, é muito pouco. Ele chamou isso de uma faísca, uma coisa assim, bem pequenininha. Então, que onde a gente pode entrar um pouquinho em contato com isso, com essas belezas da alma, é aqui no nosso recôndito, escondido da nossa alma, que a gente só acessa na meditação. Parece que você não está indo para lugar nenhum quando você fica esses 2 minutos aqui sem pensar em nada. Que coisa mais difícil é não pensar. Mas um vazio seu, um silêncio, que o silêncio seu sagrado. Quando a gente tem essa consciência de que a nossa alma habita em nós, está presa aqui pelos impulsos do ego, pelos pensamentos, pelos sentimentos, tudo que a gente cria no mundo como fosse a realidade, a gente dá mais valor à meditação. Ela passa a ser um momento de quietude mesmo, porque você sabe que na sua quietude está a sua essência. Aí até que a meditação tem um propósito, não fica só tendo que segurar aí o pensamento. Então, dentro dessa coisa toda de saber ouvir o pensamento, escutar, a gente entende que o ego ele tem seu papel, né? Ele tem seu papel de querer ser feliz, só que o ser feliz dele é limitado às coisas materiais. Então a gente tem uma coisa que a gente sempre sonhou e que conquistou com muito trabalho e tá ótimo. Daqui a pouco a gente já tem outro objetivo, porque esses bens materiais já foram suprimidos. Então, eu já tenho uma casa, eu já tenho um carro, agora eu quero viajar. Aí depois que eu viajo, eu já fico sem graça de tanto viajar. Então, eu quero comprar mais coisas, eu quero trocar de imóveis na casa. Então, assim, é um sem fim. Ele fala bem isso mesmo. Porque o ego, ele não consegue se estender além do que é os 5 sentidos aqui dessa realidade material. Ele é muito tosco comparado ao que é mesmo, o que Jesus explica que a gente não consegue ter parâmetros para sentir. E depois ele vem para o campo emocional, falando também de como as emoções de atração repelir, eu tenho raiva desse, eu não gosto daquele, eu quero estar muito com esse, mas esse também não tá, minha família eu amo, mas esse aqui não tá bom. Cria outros conflitos emocionais que ficam prendendo a gente nesse mundo, né? E ele fala que a forma da gente conseguir dominar o ego é estender o pensamento e o sentimento para aquele que você percebe estar por trás de toda a criação, pedindo continuamente por iluminação. Ou seja, né, a consciência divina que nos criou, que nos trouxe toda essa fonte de vida, ajudar-nos a dissolver os impulsos egoístas do ego. É por isso que a gente fala isso na afirmação, né? Diariamente, eu peço à consciência divina que ajude a dissolver os impulsos egoístas do ego. Então, é bem profundo esse pedido. Esse pedido é bem marcante para o nosso encontro conosco mesmo, porque é ali que a gente abre um pouco esse espaço fechado para que a luz da nossa consciência possa ser sentida por nós mesmos, que ela está em nós e está tipo num cofre, que a gente tem que ir meditação por meditação, abrindo esse cofre, para que a gente possa sentir essa essência em nós. Então, assim, eu acho que esse parágrafo já foi bem intenso para a gente refletir, rever, ouvir, porque eu pretendia ir mais além. Mas eu vejo que até aqui a gente já, para assimilar, para não juntar mais conhecimento, né, Vera? Deixa para a gente continuar a semana que vem, que aqui dá Isso um estudo ainda a mais quando a gente quiser rever, não é isso? Mais algum comentário, meninas? é bem complexo, né? É assim, é bastante informação e é bem consistente, né? Então a gente tem que voltar e dar uma lida de novo. É, e ele veio falando nessa consciência divina desde as primeiras cartas,
falando do ego, mas só agora na carta 5 ele foi esmiuçar essa consciência divina, os impulsos do eletromagnetismo, para chegar agora no ego, e como o ego funciona diante da vida, e como a gente vive em função do ego, e como a gente se desfazer do ego. Então, nem é desfazer, né? Controlar os impulsos egoístas. E aí é que entra a chave do livro, assim, de nos ensinar a ser mestres de nós mesmos. Porque ninguém salva ninguém se dentro da nossa consciência a gente não está desperto, não está aberto. Não é que a gente vai iluminar assim só porque a gente tem essa informação rápido de repente, mas isso já nos ajuda a estar entendendo por que que a gente ainda está no nível que está e não se culpa e não se julga e não sofre e nem se martiriza porque não consegue. Que Jesus está dizendo aqui o quão é difícil, o quão o ego faz parte da nossa forma de existir, e ele não poderia não existir, porque senão a gente nem conseguiria estar materializado, vivendo aqui nessa dimensão. Mas a partir do momento que a gente consegue saber o que que é e fazer nossos exercícios em pouco a pouco, a gente vai se devagarzinho conseguindo um primeiro contato. De 2 minutos em 2 minutos de meditação todo dia, vai que chega um momento que a gente fica bem mais feliz de estar em contato conosco mesmo. Então, acho que é um pouco por dia mesmo. E aí, meninas, podemos encerrar por hoje? Tá. Sim, podemos. Então, semana que vem a gente continua nessa mesma pedacinho aqui do livro para dar mais uma calmada na mente agora, entender e continuar depois. Então, até a semana que vem.